Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Na Agulha do Vinil, esse programa, podcast, em que a gente fala sobre músicas e sobre músicos. Eu sou Regis Salvarani e hoje aqui do meu lado tem dois grandes músicos que talvez você não conheça pelo nome, mas com certeza você já ouviu algum dos trabalhos que eles fizeram, pelo menos um ou mais, né? Eu tô aqui, mais pertinho de mim tá o Álvaro Gonçalves, guitarrista, violonista, que começou estudando violão erudito, né? E aí tem uma lista imensa aqui de pessoas com as quais ele tocou, de artistas. Fábio Júnior, Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph, Banda Mantiqueira, Elba Ramalho, Jane do Bock, Fafá de Belém, Willie Nelson, Flávio Venturini, até o Pelé ele já acompanhou. Depois, se você quiser contar a história de mais alguns aí que que eu não coloquei na lista, que senão a gente fica só falando a lista dos caras com quem você tocou. E tem o Elias Almeida também, guitarrista, violonista, que acompanhou no começo da carreira o Christian, né? Que antes era só Christian, não tinha o Ralph, ele cantava em inglês ainda, né? Isso. Aí ficou com o Fábio Júnior um tempão, entre indas e vindas, e também tocou com a Simone, com o Guilherme Arandes, com o Gessé, saudoso Gessé, com a Jane do Bock, tocou na orquestra do maestro João Carlos Martins. Os dois também fazem muitas trilhas para propaganda, para TV. E hoje eu toco na banda do Roberto Carlos. E hoje na banda do Roberto Carlos. Depois a gente comenta mais sobre o rei. De falar. Mas vocês estavam falando aqui nos bastidores que passaram 12 anos dormindo no mesmo quarto. Ah, é? Acompanhando quem? Fábio Júnior. O Fábio Júnior foi um negócio muito interessante assim na vida da gente, porque quando eu participei desde o primeiro show que ele fez. Aliás, ele fez um show no Rio de Janeiro, naquele comecinho do Pai Herói lá, né? Uhum. E depois um show só, com um grupo de lá, depois veio para São Paulo e resolveu montar uma banda aqui com nosso saudosíssimo amigo Eduardo Assad, que é pianista, arranjador, maestro, que era muito amigo do Fábio na época. O Fábio pediu monta um quarteto pra gente fazer show. Uhum. E eu tive o privilégio de ser guitarrista desse quarteto no começo, que era o Eduardo Assad, o Luiz Rabelo de bateria, Pedro Ivo baixista e eu, guitarra. E isso foi evoluindo, né, com o passar do tempo. O Fábio é um cara que tem uma virtude imensa de sempre primou por ter ótimas bandas. Desculpe a falta de modéstia que eu participava, mas é uma realidade. Uhum. Sempre foi. Eu não estou tocando hoje, mas a gente tem que falar, sempre teve bandas ótimas, hoje tem uma banda ótima também. E a banda dele foi evoluindo tal, com o passar dos anos. E foi. E aí acabou que chegou uma época, começou a ter duas guitarras, até que chegou uma época que eu e o Álvaro fomos companheiros de duas guitarras. Uma época que funcionou sempre maravilhosamente bem, a gente sempre foi. Teve muito cuidado. Você, por exemplo, fez a pergunta, mais duas guitarras tal. Realmente é curioso, porque tem que ter muito cuidado quando você toca com duas guitarras, né? Yeah. Porque não é que nem dois trompetes, né? Que vem tudo lá, o maestro escreve. A gente cria todo aquele colorido, né? E tem que tocar um ouvindo o outro e tem que ter uma parceria, né? A gente sempre foi muito O parceiro. guitarrista sempre gosta de colocar o volume lá no talo, né? Olha, tem esse muito problema a gente não tinha. Que a gente cresceu com o conceito sempre de ouvir tudo. Se ouvindo você mais, não né? está ouvindo o cara ali, significa que você está tocando muito Tá alto. fazendo alguma coisa errada, Eu né? preciso ouvir aquele cara lá. Ah, quem é o cara? O baixista. Eu preciso ouvir os baixos. Se você não estiver ouvindo, tem alguma coisa errada, né? Então essa postura de músico, não eu quero aparecer, eu quero o som ficar bom, o som geral. Esse conceito, eu acho que a gente sempre teve isso aí. E essa é a diferença da gente e de muitos músicos aí que você tem cara que não deu certo em estúdio, né? Uhum. Porque o cara quer se ouvir, ou tem cara que não deu certo tocando em show. O cara talentosíssimo, que no show não consegue tocar porque ele só dá o volume dele, ele só se escuta, não escuta mais nada, não interage. E nós temos aquele conceito de interação, né? A gente adorava gravar ao vivo, né? Uhum. Era uma das coisas que a gente mais gostava de fazer. Então, E dá uma colocava o Elias diferença, um né? violão, uma guitarra num canto, eu num canto com um violão, uma guitarra, o baixista também num canto isolado, né? Todo mundo isolado, o batera na casinha, mas todo mundo, vamos gravar, gente, vamos. E essa época foi a melhor época, porque aí você
puta, eu fiz um negócio e o Elias tá fazendo outra coisa. Bicho, eu não vou. Peraí. Ô Elias, você tá fazendo mesmo? Não, eu tô fazendo isso aqui, beleza. Aí já saía fora dele, já saía fora do tecladista. Se a gente tivesse errado harmonicamente, a gente procurava a terça e a sétima e ficava por ali para não mexer com ninguém. Você ficando na terça e na sétima, você não mexe com ninguém. Então eu ficava na terça e na sétima, fazendo um pica-pauzinho e tal. O pianista podia colocar extensão, o guitarrista, se quisesse colocar outra extensão, misturava bem e você não atrapalhava. Né? Não tinha aquele embolado. E esse conceito, a gente foi crescendo e gravando e sempre pensando nisso, no resultado da gravação. Porque isso aqui, a gravação era um documento e vai ficar pro resto da vida. Se você errar, fizer mal feito aquele documento, eu acho que fica aquela assinatura ruim. Pô, você foi o cara que fez aquele solo horrível naquela música tal, sabe? Aquelas coisas. Não tem mais como apagar, né? E não tem mais como apagar. Então, Mas como é que é? Por exemplo, o Fábio Júnior vai gravar um disco. Os produtores ligam pra vocês, tal dia vai ter gravação. Vocês ensaiam antes? Espera um pouco, deixa eu fazer. É uma história longa. Temos tempo, né? Peraí, eu vou tentar resumir. É o seguinte, é o seguinte. Uma gravadora é uma corporação. Uma gravadora é uma corporação. E aí a própria gravadora, antigamente, contratava os produtores musicais. A gravadora tinha um cast de produtor musical. O que eles faziam, esses caras? Esses caras que iam descobrir artista, esses caras que iam descobrir compositores, letras, esses caras que indicavam e endereçavam os caras, olha. E aí, cada produtor tinha uma característica, ó, esse cara é meio country, esse cara é meio blues, esse cara é meio rock, esse cara é meio não sei o quê. Cada um tinha o seu... Então, eles indicavam. Então, quando eles indicavam, por exemplo, Fábio Júnior vai gravar. Então, o Fábio Júnior ia gravar, não necessariamente com a banda dele. Ele ia trabalhar vai trabalhar com o produtor fulano de tal. O produtor fulano de tal já tinha o time de confiança dele. Por exemplo, vai trabalhar com o Guto Graçamelo. Pô, o Guto Graçamelo é um cara produtor do Rio de Janeiro, então ele não ia chamar músico paulista para trabalhar, porque ele tem confiança nos caras lá. Então, quando ele gravou com o Guto Graçamelo, eu participei de um disco, mas excepcionalmente não a banda inteira. Me convidaram por causa do negócio de solo, sei lá. Mas não é necessariamente. Então, quando um artista está ligado a uma gravadora, ele não toma decisões. Quem vai gravar o meu disco é fulano de tal. Não. A decisão que ele pode tomar depois de um certo tempo, ele fala: quem vai produzir meu disco é fulano de tal. Eu não quero esse produtor, eu quero esse produtor aqui. Beleza, então... Só um adendo. Vai. Só que você está colocando uma coisa... É que eu estou devagando, cuidado, hein? Você está colocando... É importantíssimo o que você está falando. Só que nós não podemos esquecer uma coisa. Isso foi numa determinada época. Até uma determinada época. Mais precisamente, até a década de 90, talvez final da década de 90, isso começou a acabar. Sim. Porque, completando o que ele está falando... alguns detalhes assim que passaram. O produtor, esse núcleo de produtores de cada gravadora tinha um gerenciamento. E dentro desse gerenciamento tinha um cara que era importante, que era o arregimentador. Esse arregimentador é um cara que ele chamava, ligava, o cara falava, vou gravar com o maestro fulano de tal, quem é que nós vamos chamar? Aí tinha uma composição, claro. Vamos trabalhar com fulano, beltrano, ciclano, por causa do estilo fulano, não sei o que lá, junta isso, junta aquilo, tá, ok. O regimentador pegava, ele tinha o número de todos os músicos, o contato de todos os músicos de estúdio do Brasil. Ele pegava e ligava pro cara. Muitas vezes, a gente saía daqui e ia gravar no Rio. O cara achava que você era o cara indicado para tocar naquela gravação. Aí te chamava. Muitas vezes o cara do Rio de Janeiro vinha gravar aqui com a gente. Sim, porque, entendeu? Bastante, e assim, é por causa dessa pessoa que era regimentador, que era um cara que tinha esse conhecimento. Muito bem. Isso acabou-se. Chegou a partir da década de 90, começou-se a apagar tudo errado. Deixa eu fazer agora, mergulhando aí. Precisamente em 1984, começou a haver uma mudança na gravação
e as gravadoras começaram a mandar embora esses produtores artísticos e contratar produtor de marketing. E cara que E mexia aí com surgiu dinheiro, o né? conceito de música de 3 minutos, porque do rádio, senão vai enjoar. Começou a surgir Corta a conceitos. introdução, porque Introdução, é muito longa. tem quantos compassos tem essa introdução? 8? Não, vai põe 4. Aí toca aí, gravou 4 compassos, bicho, ficou longa. Maestro, caneta 2 compassos de introdução e vamos lá. Senão não toca, porque o. Pô, senão não toca, os caras não roda. Ó, mas esse A, essa parte A ficou muito longa. Hein? Começa pelo refrão. Então começou esses produtores de marketing, né? Começaram a mandar na gravação de um jeito errôneo e a coisa foi afundando, porque não tinha arte. Né? A arte começou a ser na deixada nossa meio década, de lado, né? Em vocês função lembram? do dinheiro só. Né? Em rádio, as rádios tiveram muita força, né? Nessa época, 80, 90, 70, 90, todo mundo escutava rádio. Então, já divaguei. Lá vou eu pra. Já divaguei. É tanta coisa para falar que mistura, cai um bolo de coisa e a gente começa a falar. Você estava falando que os produtores, que é importante isso. A força era tão grande essa visão mudou, que né? esses produtores, você numa rádio daquela super, você não tocava, por exemplo, um disco do Yes, porque o disco do Yes, o disco, né, o acetato, tinha 16 minutos aqui de um lado e 16 do outro. Rádio nenhum tocava Yes. E nem rádio nenhuma tocava música a mais de 5 minutos. Eles pegavam e faziam um mix, um resumo da música para durar 3 minutos no máximo. Edição, né? Porque era o tempo da rádio. Então você vê até isso foi mudar o comportamento artístico, criativo da música. Né? É o conceito. Porque a pessoa queria isso. Tem que ser 3 minutos. O recado já tem que estar dado, o povão já tem que estar cantando. Isso é música que o povo gosta. E criar esse preconceito, né, erroneamente, porque música, se você tocar na rádio Liszt, o dia inteiro todo mundo vai gostar de Liszt. Tocar Beethoven, mesma coisa. Chegar aqui e pagar, que nem hoje se paga para tocar música no rádio. Perdeu totalmente sentido, o principal objetivo cultural que existia, que são concessões, as emissoras, todas elas no Brasil, né, são concessões do governo para a divulgação da cultura. Entendeu? Agora, e outra coisa, não se pode nunca confundir que divulgação da cultura, eu acho que nunca poderia ser considerado tocar só, única e exclusivamente, repertório nacional. Tem que tocar repertório nacional e internacional. E tem muita gente que falou muita bobagem. Não, só toca música estrangeira. Tem que tocar música estrangeira também. É cultura. Música. O povo tem que conhecer. Arte. A música erudita tem que ser divulgada. O Brasil não é um país com tradição de música erudita. O jazz, pô, é lindo, temos que ouvir. O rock é lindo, o blues, o country e o samba também. Então, acabou isso aí. Acabou muito tempo atrás, porque o que começou a se apagar para tocar música no rádio. E virou o que a gente tem hoje, né? Que a gente sabe. Tem gente de talento, dessas pessoas que pagam para tocar música no rádio, os produtores, etc. Tem gente de talento, claro que tem. Mas acontece que também tem muita gente que não tem talento nenhum. E vira e vai. E vai para frente. Entendeu? E continua, né? Mas enfim, a gravação, o músico de estúdio no Brasil sempre foi um negócio assim, meio surreal, entendeu? Heróis. Eu, por exemplo, comecei antes dele a gravar. Comecei a gravar na década de 70. Entendeu? Ainda naquela época, ainda era a história do maestro chegar com uma partitura, uma parte que a gente chama, né? E distribuir a parte para a banda toda que estava ali, a base, que era bateria, contrabaixo, violão, guitarra, percussão, piano, às vezes 2 pianos, às vezes um piano e um órgão e tal, para todo mundo que estava arregimentado na gravação. Distribuir a parte, pessoal, olha, isso daqui é assim assado, tá? Ok, vamos dar uma passada? Era uma passada, 1, 2, 3, 4, sai todo mundo tocando. Tocou uma vez do começo ao fim, grava. Grava todo mundo junto, acabou. Entendeu? Acabou. E era assim. Gravava-se, sei lá, 8, 10 músicas numa sessão. Num dia só. Uma sessão. Porque ia embora, ia tocando. Às vezes, dependendo do grau de dificuldade, tinha coisas mais demoradas, entendeu? Mas normalmente era
uma sessão de 6 horas de estúdio, você gravava 6 músicas no mínimo, entendeu? 7. Aí tinha mais uma sessão, gravava o resto do disco. Um dia base, só a base. Depois começava a fazer a cobertura. Também nos mesmos moldes. Entendeu? Chegar, orquestra, cordas, não sei o que lá, metais, sopros, de uma maneira geral. Pá, todo mundo já sai tocando, passa uma vez e grava. Isso mudou muito. Esse músico era um cara especializado em quê? Especializado em ler e não só em ler, e compreender a parte. Que a pior coisa que tem é a pessoa ser um leitor mecânico, né? Uhum. Você chegar, pega, tá escrito patá, o cara mas não é é tac tica tac tica tac tica tac tica tac. Entendeu? Uhum. Se você não der o sotaque, certo? O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Não é isso que o cara está querendo. O cara escreveu isso, mas em cima tem aqueles negocinhos. Então a compreensão da parte é um negócio complicado. Entendeu? Uhum. Compreensão da cifra, né? Compreensão dos acordes. Ó, a levada é. Então você pega a parte, vai do começo ao fim. Não vai mudar isso daí, porque não é isso que o cara quer. O cara está querendo que você faça isso. Então eu vou fazer isso. Eu poderia fazer mas não é isso. Agora ele lá vai fazer. Em cima disso tem É espaço, né? Respiração, né? Uhum. Respiração. É a dinâmica, né? É a dinâmica de Dinâmica, tudo, entendeu? É ouvindo e interagindo, entendeu? Esse era o cara de estúdio. Esse era o músico de estúdio, que acabou, não existe mais. Porque Essa hoje tem arte muita não gente existe boa. mais. Não existe mais a arte do músico. Tem porque- gente boa pra caramba, mas como? Eu tenho o meu estúdio, hoje eu tenho o meu estúdio, eu trabalho na minha casa. Estúdiozinho pequeno, muito limitado, porque pra mim dá, entendeu? Eu trabalho, sou trilheiro, faço trilho, sou contratado de uma produtora, além de ser sideman, né? Então, eu gravo na minha casa os instrumentos todos, mixo, os instrumentos todos não, vírgula. Tem que ser bem claro numa coisa. Nesse ponto, o digital facilitou muito a nossa vida. É aquilo que eu estava falando. Não usar como finalidade, usar como meio, eu acho muito legal. Entendeu? Eu tenho as minhas coisas de teclado que eu faço, demoro 2 dias e meio para tocar meia dúzia de acordes, entendeu? Aí eu toco, monto não sei o quê. E quando essa base está pronta, eu pego esses acordes, esse piano, separo ele, mando para casa do J. Rezende, que é meu amigo, ou do Zé Antônio Almeida, entendeu? Que também é amigo, trabalha comigo a vida inteira. Fala, grava esse piano para mim com a parte. Aí ele grava o piano direito, entendeu? Eu pego o baixo que eu toquei e mando lá para Pedro Faz um na demo, casa né? dele. Você faz um demo. Então nós estamos Digital. gravando aquilo que a gente gravava no estúdio, gravando cada um na sua casa. Maguinho, grava essa bateria aí. Entendeu? Ele tem o estúdio dele, pega a bateria e grava. Isso volta tudo para você e você vai mixando. Agora, a única coisa ruim disso é que a gente não tocou junto. Tocou junto, mas não tocou. Quer dizer, está tocando a mesma música, tudo certo, mas não é igual. Não tem aquele caráter, sabe? Não tem, De você estar sentado dentro do estúdio. não tem. Não tem. Não adianta que não tenha Não tem esse a calor, gente chama de que punch. tinha antigamente. Chama punch. Um punch não tem. A gravação ao vivo é insuperável, não tem como. Entendeu? A gravação ao vivo no estúdio, a gravação ao vivo num No grande palco, show, É lindo. mas nem lindo. sempre, né? Tem que ser muito Não, bem tem que ser gravado. Muito bem. É. Isso aí é uma Porque arte, isso né? virou Gravaram, o virou cara comum, né? fazendo- Assim, nos últimos tempos, artistas, principalmente sertanejos, mais populares, gravam tudo no show, né? Não grava no show. É, não, é. Então conta essa história pra gente. Olha, eu participei de muitos DVDs na época moderna, entendeu? Grandes coisas que a gente fez com grandes artistas. Dentre eles, por exemplo, tem um que a gente ganhou, eu falo a gente porque eu participei do trabalho, ganhou um Grammy latino lá, foi eleito o melhor, né?
um disco Chitão e Chororó, feito, DVD feito na Sala São Paulo com a orquestra do João Carlos Martins. Eu faço parte de um grupo de base da orquestra quando a orquestra trabalha com a música popular, entendeu? Então eles criaram um projeto com o Chitão e Chororó, o João gosta muito disso, de fazer a fusão da música sertaneja, a música popular com a música erudita. E o Chitão e Chororó, vamos dizer assim, pela importância que tem dentro do mercado, a música sertaneja, realmente eles são importantíssimos, né? Eles são ótimos, né? Fez esse projeto, então, com ele. E eu participava da banda base, né, que fazia isso aí. E a gente gravou esse trabalho na Sala São Paulo. Como é que é feito o trabalho? Tocamos ao vivo? Nós tocamos ao vivo. Todo mundo tocou. Tocou todo mundo ao vivo. A orquestra inteira tocou ao vivo. Mas, por medida de segurança, o pessoal gosta de gravar no estúdio. A gente gravou isso aí tudo no estúdio, trouxe para o palco, tocamos ao vivo em cima daquilo que já estava gravado. É fácil fazer? Não, é muito difícil. É muito difícil. Tem que ser gente especializada, o Álvaro sabe disso. Porque esse baterista, ele tem que estar tocando em cima de um clique que, se ele sair... Aliás, não, o baterista nesse caso é gravado ao vivo. Eles preferem sempre gravar ao vivo. Agora, a gente tem que tocar de uma maneira super parecida com aquilo que você tocou, ou igualzinho que você tocou no estúdio e tal. Se pegar a tua mão e tá ouvindo o som, vai ter uma diferença, a gente não gosta disso, enfim. Então tem muito isso. Agora, tem trabalhos também gravados ao vivo, que não tem, e tem muitos trabalhos também que toca todo mundo no palco, depois pega aquilo, vai pro estúdio e refaz tudo, grava tudo no estúdio outra vez. E fica valendo aquela gravação do estúdio, entendeu? Tudo que a gente ouve, tudo que você ouve na televisão, tudo que você ouve em qualquer lugar, foi gravado em multipista ou multicanais. Tudo que você ouve, tudo, até cinema, trilha de cinema, que a orquestra perfila e os caras tocam a orquestra, só que tem a orquestra, tem o contra-regra, né, o Foley, tem o som do som das conversas, do filme, então tudo é multitrack, tudo é multitrack. Vou fazer uma breve história, rápido. Década de 40, um guitarrista queria gravar multipista, chamado Les Paul. E ele começou a experimentar, magnético, tal, passa aqui nessa cabeça, a fita passa nessa cabeça, essa aqui uma vai apagar, eu vou tirar essa aqui, apaga, só vou passar essa aqui e vou gravar em cima dele. Ele começou a fazer essas experiências. E em 1954, o Les Paul fez com a mulher, Mary Ford, fez um disco, os dois sozinhos, 8 tracks, né? Então sai um puta num vocal, a mulher, 8 vozes da mulher, guitarras, várias ideias e tal. E em 54. E aí, na década de 60, inventaram um multitrack e o Beatles gravou um LP que marcou a vida de todo mundo, que são Sgt. Peppers. Gravou em gravadores de 4 canais, 2 gravadores de 4 canais interligados. Eles tinham 8 canais na realidade, mas foi gravado em 2 e 4 canais, né? Foi isso aí o Sgt. Peppers. Aí as gravadoras começaram a... Opa! Né? É isso aqui que aí começaram a fazer mesa de 8, mesa de 16, mesa de 24 canais, mesa de 32. 64. E aí chegou no Rock in Rio, os gringos foram fazer o Rock in Rio, tinha uma mesa de 100 e não sei quantos canais que os técnicos brasileiros simplesmente não sabiam mexer. Só isso. E não podiam mexer, né, os técnicos brasileiros na década. Tem umas histórias aí que é espetacular, né? Todos os técnicos meteram o pau na organização, né, do Rock in Rio. Já tinha 40 minutos para passar, o resto o Iron Maiden ficava quanto tempo quisesse, o Queen ficava quanto tempo quisesse, então não sei o que. Mas o Rock in Rio, as atrações são esses caras. Né, as bandas nacionais que se virem. Só que aconteceu o quê? Chegou o técnico de som acostumado com mesa de no máximo 32 canais, bateu ali, viu 108 canais. Falei, pô, peraí, como é que faz isso aqui? Onde é que é o botão do agudo aqui? Pô, tinha aquela fileira
mudou de regulagem. muita Onde é que eu tecnologia, tiro o médio? Aqui é o médio, aqui eu quero o bicho. Então foi uma lástima. O primeiro Rock in Rio, as bandas brasileiras, foi uma vergonha, né? Porque o técnico não teve a humildade de falar: eu não sei mexer nessa mesa de tal. O que a gente pode fazer? Eu posso trazer minha mesa de 32 canais, fazer uma LR e mandar para essa música só para, né? Não fizeram essa solução. Foram querer, sem, sabe aquela, não sei mexer, mas vou falar que sei e tá tudo certo. Vou descobrir onde é que é o botão de volume aqui, só fico pilotando o volume aqui, dane-se. E foi uma lástima. A melhor banda, a apresentação foi Paralamas do Sucesso, porque óbvio, a Paralamas do Sucesso tem 4 canais para trabalhar. É a guitarra, canal do baixo, canal da voz e os 16 microfones da bateria num canal só. Então o cara fez um subgrupo na mesa, tal, não sei o quê. Tem 4 canais para trabalhar. Por que foi a melhor banda? Porque não, pô, a guitarra é guitarra, a baixa não tem cordas, não tem outra guitarra, não tem pro cara, pô, agora eu vou me atrapalhar, ter vocais. Não, só tinha essa formação. Então a melhor banda que se apresentou, o melhor som brasileiro nesse Rock in Rio foi o Paralamas do Sucesso. Então dentro já divaguei de novo, mas dentro daquele negócio dos canais foi essa evolução que sofreu. Então, quando a gente pegou a gravação, tudo era multicanal, né? Eu comecei a gravar, que um amigo me convidou para fazer fita demo na RCA Victor, no estúdio B da RCA Victor. Eu lembro, hein? Aí eu falei, pô, o que será esse negócio de fita demo? É coisa do demônio, né? Coisa do diabo, né? Fita demo. Não, é demonstração. É uma fita né? Que você vai... uma música que você vai ouvir experimentalmente, mostrar para um maestro, um produtor musical, e depois o produtor musical aprovou, eles pegavam essa música e transformavam em música, porque a prova era 1 minuto, 2 minutos, né? Fazia bem resumido, tal, um detalhe mais bem resumido. Então você fazia esse tipo de demo, o maestro, o produtor falava, vai gravar essa aqui, foi aprovado, vai essa aqui. Aí levava para gravar com o estúdio A, com os músicos top, né? Que eram os músicos, os super músicos para gravar. Mas eu comecei gravando por quê? Porque eu tinha a linguagem do rock and roll. Então tudo que eu fazia tinha um overdrive, uma guitarra distorcida. Então quando foram levar essas fitas para apreciar de demo, eu falava, ó, tem essa música que eles querem gravar. Aí tinha um puta de distorção, né? Falava, pô, será que o Heraldo faz? O Heraldo do Monte, que é um monstro. Que veio bater um papo com a gente também aqui. Sem comentário. Super músico, sem comentário. Aí eu falei, bicho, não é a praia dele. Não é a praia dele. Chama quem fez essa prova? Não, foi o Álvaro ali. Chama ele para fazer a boa. Aí eu comecei tateando, fui conhecendo os grandes músicos paulistas, né? O Elias, já conhecia o Elias de outras datas, porque o Elias fazia baile, né? Na banda de Guarulhos, super famosa da época, né? Chamava Opus. O Elias já era meu ídolo, ele não sabia que ele era meu ídolo. Eu já vi ele fazendo bailes nos clubes, uma coisa. É outra coisa que se perdeu, né? Muito bom, nós né? perdemos, né? Dos bailes foi muito bom. Que era a escola, né? Da banda de baile, né? Que nós perdemos isso aí. Todo clube, desde a década de 30, todo clube fazia baile. Nós não tínhamos internet, as pessoas se conhecerem, interagirem, você precisava frequentar um clube. Você queria conhecer uma mulher, dançar, você tinha que se relacionar, né? Com aquela. Opa, peraí. Então, cara, eu vou no baile para conhecer. E foi isso que aconteceu. Muita gente conheceu em bailes as mulheres, namoradas, amantes, né? Aquela coisa. tudo em baile. Baile era um evento. E tinha em todos os clubes, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil todo, todos os clubes faziam bailes. E com música ao vivo, com bandas, né? Bailes semanais, domingueiras, né? Sempre todo domingo, toda semana, e aqueles bailes do Havaí, baile de debutante, baile. Então, quando eu comecei a minha carreira de músico, eu primeiro comecei como músico de baile, eu não fazia gravação, eu começava a tocar em baile, eu falei assim, velho, achei a profissão, porque isso aqui nunca vai morrer.
Porque o clube, todo clube, como que vai morrer essa tradição do baile, do cara dançar com a mulher? Bicho, o que era você pegar uma mulher que você não conhecia, que você achava linda, e pedir, podemos dançar? Queria dançar essa música com você, a música lenta que ia tocar, e você encostava na mulher, era uma emoção. Meu, você não tem ideia. Era uma emoção espetacular. Eu tô encostando na mina, aí você conversa. Se você conseguisse vencer a timidez, né? E conversar, trocar umas palavras com a mulher, então você ficava 2 semanas sem dormir. Eu falei, nossa, eu falei que ela era bonita. Something. Tocar uma música lenta, a gente chama música. Isso se perdeu também, né? Infelizmente, né? Nós não temos mais os clubes, decaíram. São poucos clubes no Muitos Brasil. fecharam mesmo, né? Não, decaíram, né? Não realizam mais baile, né? Alguns fecharam porque o pessoal mudou de... É que tudo mudou, né? Tudo mudou. O cara vai fazer uma o mundo foi academia, mudando, ele faz né? uma academia de musculação, ele não vai pro clube. Antigamente você tinha que ir pro clube. Você queria fazer musculação, você tinha que ir pro clube. Você quer fazer piscina? Clube. Tênis? Clube. Jogar bola? Clube. Tudo era o clube. Agora não. Você quer jogar tênis? Tem uma academia só de tênis. Você quer piscina? Tem uma academia de piscina. Então essa interação do baile, do clube, não existe mais. Que era o nosso Facebook. No clube que você encontrava as pessoas, era a sua rede social, a né? minha rede social era o baile, era o clube, né? Eram os clubes, né? Então isso aí também é outra coisa que acabou, essa arte. Hoje as bandas, por incrível que pareça, banda de baile é tudo gravado e os caras só dublam. É mesmo? Porque os caras trocam de traje, agora nós vamos fazer Carmen Miranda, aí os caras, a mina se troca, o cara se troca, o guitarrista é tudo gravado, não tem mais nada tocado ao vivo. Caramba. E o baile tinha aquela coisa do sujeito que vai lá e pede uma música. Sim, E aí, como é que é? sim. Não, mas você tinha que atender. No baile tinha umas seleções de música que eram bem específicas e você, às vezes, você era obrigado a tocar. Por exemplo, em todo clube, o diretor falava, olha, vocês tocam rock and roll, né, seus moleques? Tocamos. Então, vocês tocam de Purple? Então, nós tocamos, mas tem que tocar um samba aí. Então a gente tinha que colocar, a gente pegava um repertório e fazia um repertório de samba na nossa... Tem uma coisa tradicional nos clubes, nos bailes, era Ray Conniff, né, um maestro americano, né, que fazia música popular, né? Você tocou com o Ray Conniff, né? Toquei com o Ray Conniff. Como é que é? Ele vinha pra cá e tinha uma banda brasileira? O Ray Conniff, ele era contratado pelo Poladian, e ele vinha dos Estados Unidos e trazia o diretor musical dele, que era um ex-trompetista, e trazia 16 músicos. E na ordem dos músicos, pela lei, você, para se apresentar com 16 músicos aqui, você tem que contratar mais 16 e tocar com 16 músicos brasileiros. Caramba. Aí então eles vinham com os 16 músicos e mais 16 músicos brasileiros. Então eu tive a oportunidade de fazer 2 temporadas e foi uma das maiores aulas, né, de música que eu tive, né? Porque até então eu não pensava muito na dinâmica. E lá com aquele cara eu aprendi como se chama dinâmica. Um cara muito organizado, os arranjos tinha todas as expressões, não era só um arranjo que o cara escrevia uma cifra, uma divisão, umas notas, o clima é rock and roll, não é isso. Não, ele escrevia todas as dinâmicas aqui muito forte, baixo, lento, quase nada. Tava tudo escritinho, tudo, e ele parava os ensaios só para ver esses detalhes. Esse detalhe de dinâmica, né? Então isso foi uma grande aula. Foi o melhor som que eu fiz assim ao vivo dentro de um ginásio, por exemplo. Que tem uma acústica difícil, né? Exatamente. Pela acústica, o Ray Conniff, ele posicionava os músicos, o diretor musical vinha reger a orquestra, e ele, Ray Conniff, saía para os lugares do ginásio para ver como é que estava a acústica. Aí chegava no técnico de som, dava uma pilotada, tirava um pouquinho, olha, como se só tem reverber aqui, então a gente não vai colocar nada de multi-efeito, pelo amor de Deus. Eles têm deles um negócio muito importante, que não é o cara que é um grande artista lá fora, ele não é só naquele quesito da área dele, não é só um trombonista, um grande trombonista como ele foi, arranjador, trombonista e arranjador, né?
Ele é um cara que tem conhecimento, o que ele sabia, o que ele tinha, como é que tinha que ser o som. Ah, sim. Como é que tinha que ser cortado o som dele, talhado, como é que é, o que o técnico tinha que fazer dentro de um determinado ambiente, enfim. Os caras espertos, né? Os caras espertos, muito espertos. Eu trabalhei, os internacionais, tem um negócio que eu não esqueço também nunca. Eu trabalhei com a cantora americana chamada Cheryl Lynn, que morreu há coisa de uns 4 anos, assim, atrás. Que era muito famosa na disco music, né? Muito famosa, soul music, gravava vocal com todo mundo nos Estados Unidos e depois começou a carreira solo dela e tal. Ela veio pra cá fazer show e na ocasião aconteceu um negócio interessante. No caso dela, como era um grupo pequeno, ela veio só com um cara, que era um tecladista arranjador, que a gente ficou conhecendo naquela época e tal, e foi uma, também, igual o Álvaro falou, foi uma aula numa outra área, na área do funk e da soul music, né? Então a banda foi toda montada aqui. E o que eles fizeram? Eles mandaram os áudios, as gravações pra gente, na época tudo fita cassete, não tinha nem, entendeu? Nem se falava na internet, né? E a gente foi tocar na Chic Show, no Palmeiras, que tinha, lembra? Que tinha Um grande baile, né? o grande baile de super música baile negra. de música funk, né? Funk era um super baile no Palmeiras. E aí o que foi de legal nisso, rapaz, que foi experiência incrível, tocou a banda, aquela banda, eu me lembro bem, o Albino Infantoso de bateria, o Pedro Ivo, eu, o Bruno Cardoso, teclado, e aí tinha os vocalistas, Carlinhos, me lembro bem do Carlinhos, que estava, e arrumaram o Ralph era um dos vocalistas, e eu me lembro que tinha um quarteto de sopro, e o arranjador, o maestro, quando ele chegou aqui, que ele viu, ele ficou desesperado, cara, porque ele não queria, ele não tinha pensado nos sopros, entendeu? Ele tinha pensado em 2 guitarras no mínimo, e só tinha eu de guitarra. Ele olhava, ele falava, mas como é que eu vou fazer? Eu pedi, eram 2 guitarras, mas tem uma só, e eu não precisava do sopro, eu precisava de 2 guitarras ou 3, entendeu? Porque nas músicas dela era assim, entendeu? Mas no fim acabou dando certo. E aí, aqueles áudios todos, a gente pegou as partituras do repertório, pegamos as músicas do repertório e escrevemos, cada um escreveu a sua parte. Eu escrevi a minha parte de todas as músicas. Selecionava uma guitarra lá, falava, acho que essa daqui é a mais importante. Escrevia ela. No dia do primeiro ensaio, ele ouviu, chegava para mim e falava, ó, legal o que você está fazendo, muito bom, só que é o seguinte, como não tem as outras guitarras, não vamos fazer essa não, eu vou te passar uma outra. Legal, então passa a outra. Aí é que vinha o X da questão. Aí que vinha o X da questão. Tinha tudo escrito, tudo bonitinho e tal. Falava, vamos passar que eu vou cantar para você a guitarra. Entendeu? Aí toca 3 notes. Passava a levada com as notas que ele queria, de boca, cara. E você tirava na hora ali. Ia tocando na hora, ia pegando na hora, e ouvindo. E aí depois acabava o ensaio, né? Pegava e o que eu sentia necessidade, ia lá e marcava, escrevia de novo, né? Cara, a batera, você não tem ideia o que ele fazia. Eu não sei se eu já te falei isso alguma vez na vida. Cara, o Albino é um super baterista, um cara que gravou também com todo mundo do Brasil. E durante muito tempo e tal. Ele pegava as baterias, cara, ia tirando. Não, ó, aqui tem esse chimbal que tá. Você faz. Olha. E cantava tudo que ele queria. Entendeu? Aí o Pedrão e eu, bicho, o Pedro Ivo e eu, a gente começou a desconfiar, começamos a falar, esse cara, ele não escreve nada, ele não lê, o negócio desse cara é tudo de ouvido. Cara bom pra caçamba, né? Mas o negócio do cara é tudo de ouvido. Começamos a provocar o cara, né? Nos ensaios. Ô John, faz essa parte aqui, não tá legal, essa minha parte tá muito rabiscada, não, toca aí, bicho, toca aí, ele falava pra gente, toca aí, vamos tocar. Ele tocava. Passava um pouco, o Pedrão chegava, maestro, por favor, essa parte, não sei o que lá, só pra encher o saco dele. Não, você tá tocando bem, toca aí, então, falando, esse neguinho, bicho, ele tá com onda, esse cara não lê, o negócio dele é outro.
Foi. Até que chegou no final, tinha uma balada que a Sharon cantava, fantástica, uma balada linda, né? Super bonita. Essa realmente eu não tinha feito a parte, entendeu? Eu falei, John, desculpas mil, mas eu não fiz a parte da música, tem muito acorde, cara. Ele olhou na minha cara e ele compreendeu o drama. Uhum. Ele falou, tá ok. Foi lá, catou um Walkman com a fita, chegou na beirada do palco assim, ó. O palco estava assim, numa certa altura, ele botou um papel de música, não é caderno, não, um papel mesmo. Arrumaram para ele Sérgio Porto, que estava fazendo cópia. Pegou a caneta, botou o Walkman, o fone, deu play, escreveu. Do começo, quando a música acabou, a parte estava escrita com as divisões. Caramba. Aí eu falei, puta que besteira que nós fizemos, perdão. Que vergonha. E agora se eu não tocar essa porra? Eu não consegui ler. Agora eu quero ver tocar isso. Felizmente a leitura estava em dia na época, né? Lia todo dia, né? Hoje em dia eu não tocaria, eu acho, porque a gente lê pouco, menos, né? O trabalho mudou, né? Mas então foi uma. Isso também para mim. E ela, meu, a mulher era assim um negócio inacreditável, sabe? Tanto como pessoa, como cantora, passando todos os vocais, passou todos os vocais, cada voz separada para o pessoal do coro todo, sabe? Puta show, puta negócio que assim foi uma experiência também muito boa. Fantástica, valeu muito aquilo ali, sabe? São as aulas que a gente toma, né? Na vida, sabe? E dos músicos brasileiros com quem vocês tocam ou tocaram, qual que tinha o maior nível de exigência, assim, mais chato, que pensa em cada detalhe? Tem vários maestros que eram detalhistas, né? E tem outros maestros que eram melhor, que a gente ele entendia assim, ele escrevia a ideia dele. Aí ele falava, pô, toca aí, tinha essa ideia aqui de guitarra, tal, não sei o quê. Aí a ideia não ficava guitarrístico, não soava pra música, ou não soava. O maestro chegava e falava, você teria alguma sugestão? Não ficou legal essa aqui que eu escrevi. Aí você chegava e, olha, posso fazer isso aqui perto da... Como é que é a melodia? A melodia é isso aqui, então vou fazer um negócio perto da melodia, uma coisa assim. Pô, ficou legal, faz isso aí. Então existia tinha humildade, né? Tem muitos caras que tinham humildade. Então existiam, a maioria dos maestros tinha essa abertura. Na maioria não tinha essa coisa de, não, vai tocar o meu arranjo. E outros maestros queriam que você tocasse exatamente aquilo que escreveu. Né? Tinha cara que ia com a grade pronta pro estúdio. Com a grade pronta. A grade que a gente chama é a partitura do maestro. Uhum. Só para esclarecer, eles devem ter falado isso antes, talvez. A Som Ares é meu professor, inclusive Heraldo, nem se fala, né? Mas se é que eles não falaram, né? A grade do maestro ela é uma partitura que tem a parte de todos os músicos. Todo mundo. Ele lê, ele faz a leitura vertical daquilo ali. Entendeu? E o que acontece? Tem muito maestro, arranjador, que ia para o estúdio com a grade pronta. E tinha muito arranjador que ia com uma cifra simples, uma partezinha simples, e a gente criava na hora, muita coisa, entendeu? Mas só naquela época, porque depois chegou uma hora que começou a aparecer gente que chegava no estúdio e não ia nem com um acorde escrito, entendeu? Era coisa de ouvido. Foi a hora que a gravação já estava degringolando, acabando, né? Chegando num ponto que, sabe, aparecendo um monte de gente para trabalhar que não tinha qualificação, sabe? Isso apareceu e é uma coisa que é verdade, não é invenção de moda, não, sabe? E para quem viveu aquele ambiente daquela época lá, inclusive o ambiente, a parte financeira também, né? Que era uma coisa muito importante, a remuneração pelos trabalhos. Sim, você prosperava, né? A gente prosperava, ganhava dinheiro para comprar uma casa. Porque aqueles músicos não era da antiga, pagar conta, os músicos da antiga que eles tiveram uma luta muito grande, entendeu? Lutaram muito. O Heraldo do Monte é um dos caras que naquela época participava desse tipo de coisa, trabalhava nesse ambiente, o ambiente de chegar ao ponto de se fazer uma greve pelo pagamento que não tinha correto, todo mundo achava que era justo, entendeu? E eu participei de uma greve que eu estava no comecinho da minha vida de músico, entendeu? Eles, mais velhos, chegaram à conclusão que não dava mais para gravar por aquele cachê, que era um cachê irrisório, não dava nem para
Não valia a pena você trabalhar. E a diferença era muito grande. A diferença do que a gente estava querendo e que eles estavam pagando era absurda. Uhum. E aí não concordaram, parou. Todo mundo parou na época. E eu estava no começo da carreira. Isso quando foi? Hein? Quando que foi? Isso foi comecinho da década de 80, eu acho, viu? Se me falha a memória, final de 70, começo de 80. E parou todo mundo. Eu estava chegando na RCA Victor, na Dona Viridiana, de manhã, uma gravação, com os instrumentos debaixo do braço. Aí o porteiro, que era amigo da gente, falou: Elias, tem um telefone para você aqui. A pessoa ligou coincidentemente naquela hora. Elias, nós paramos. Greve, não entra no estúdio. Ok, o Pedro Ivo estava comigo, por sinal. O regimentador estava lá dentro, que é um cara que a gente conhecia. Chegamos para ele e falamos: ó, nada contra você, tudo bem, mas a gente não vai, entendeu? Não vamos gravar. Estamos voltando para casa. Pegamos o instrumento, voltando para casa. Ficou um mês inteirinho parado, sem ninguém entrar no estúdio. Voltaram a pagar aquilo que estava sendo reivindicado. Não é não é uma guerrilha, é um direito, uma coisa que você tem. E aquilo ali era uma coisa justa, entendeu? Não estava sendo justo, sabe? Agora, isso mudou muito. Porque você tinha problema da insalubridade, que ficava dentro do estúdio durante muito tempo. Então tinha aqueles períodos de 15 minutos em cada hora que você tinha de descanso. Quando era tudo muito confortável, você estava dentro do estúdio, trabalhava 6 horas e você acabava ganhando 8. Somava todos os 15 minutos de cada hora, acabava dando 2 horas a mais, e o período era 8. Isso. Ficava 6 horas no estúdio, parava para comer, saía, então não sei o que, você já tinha ganho 8 horas. Tudo pago regiamente pela tabela, tudo bonitinho. Aí chegou uma hora, meu amigo, que virou o seguinte: 50 merréis para gravar não sei quantas faixas. A gente parou de ir, né? A gente parou de ir. Aí você compra instrumento, sucatearam você vai para fora para comprar coisa, traz método, livro para estudar, instrumento, pedal, coisa para melhorar o seu trabalho, melhorar o seu trabalho e a qualidade do trabalho que você está participando, exatamente. entendeu? E aí começar a pagar. Você fala, se não quiser, tem trocentos neguinhos na fila, então você fala: pra mim não dá mais. Daí, você tinha que ter sabe? os seus instrumentos tem que ser sempre top de linha, né? Então você, por exemplo, no meu caso, no caso do Elias, um violão de aço para fazer base, precisa ter um violão top de linha. Então entendeu? não é um violãozinho que vai comprar de 600 reais, não é, tem que ser um instrumento bom. Por quê? Porque a gravação fica boa, a sonoridade fica boa, a madeira do Tem instrumento... uma diferença muito grande. Então isso aí era uma coisa que a gente investia, era um dinheiro que a gente investia pro ego, porque eu quero ter um violão marca tal e quero ter uma guitarra marca tal, né? E para fazer bem para você, para o seu tocar e para todo o ambiente. Então tinha um investimento disso aí, que a gente fazia um investimento das nossas vidas e que ninguém comentava disso aí, né? A gente tinha uma Bíblia. Nós tínhamos uma Bíblia que era a revista Guitar Player. Então a gente assinava Guitar americana. Player. Americana. Ainda claro. era, não tinha saído do Brasil ainda na época. Então essa revista, nós sabíamos quais são os últimos equipamentos, quem está usando, os testes dos equipamentos, saía, sabe, todos os testes. Então, olha, não vale a pena comprar essa pedaleira, não vale a pena comprar esse amplificador porque isso, ou esse amplificador é limitado, tem isso. Tinha tudo lá, né? E não tinha um comprometimento. Fora as dicas dos caras também de disco, de trabalho para ouvir. Não, tinha, de tudo, de atualização, né? Tinha como se diz, uma sessão de gravação. Isso. Então, foi assim, por muitos anos, Tommy Tedesco, que é um top guitarrista de estúdio, eu acho que um dos caras mais gravou o Guinness Book, né, de gravação, foi esse cara, um dos caras, Tommy Tedesco. Então tinha uma coluna do Tommy Tedesco falando sobre gravações, sobre situações de gravação, sobre que é a mesma coisa que a gente vai ver mesmo, acontecia a mesma coisa que as situações de gravação. Tinha um cara especialista em produção musical e guitarra, que era o Jay Graydon. Apareceu uma reportagem dele, depois ele fez umas colunas aí aparecia sabe, então a informação era aquilo, o poder era aquilo, né? Você saber
qual equipamento, microfonação, qual é a posição que os caras, qual é a posição que o cara usa. Então os caras davam essas dicas de posicionamento, de Posicionamento do microfone. né? Então isso aí é um investimento que a gente assinava a revista, comprava os equipamentos, mas ninguém financiava a gente. Mas a gente Investia ganhava, no próprio trabalho, né? a gente ganhava tão bem que dava para comprar esses instrumentos. Pra você ter uma ideia, eu fui saber o preço de um violão que eu tenho, um violão Martin, modelo Eric Clapton. Fui saber no mercado, tá R$25 mil. Tá. Eu pergunto a você, qualquer um, desafio, que músico que trabalha hoje por aí que consegue comprar um instrumento de R$25 mil? Vou dizer para você, nenhum. Porque as pagas são irrisórias, ridículas. Então você vai tocar numa dupla sertaneja hoje na estrada. A dupla sertaneja você vai ganhar 5 mil, 6 mil reais. É um bom dinheiro? Depende. Pensa, você vai ficar você vai ficar 34 dias morando num ônibus no mês. Ou seja, ninguém vai te conhecer na sua casa. Você vai chegar em casa, seu filho pequeno vai olhar e falar: mãe, tem um cara aí na porta aí querendo entrar. É você, pai. Então você não vai voltar para casa. Então depende. E 5 mil você vai pagar as contas, raspando tudo. Mal, você não vai conseguir comprar um instrumento. Você vai ter que comprar um instrumento usado, financiado, não sei o que, blá, 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 blá. Isso aí, naquela época, quando você trabalhava, a gente era remunerado. A primeira coisa que a gente pensava é instrumento, vou comprar isso, vou comprar investimento. Então a gente estava sempre investindo no nosso trabalho, entendeu? E durante muito tempo Inclusive, era ainda muito mais caro, né? Do que Não, hoje. bem mais caro. A proporção era até maior do que é hoje. Né? Sempre foi o dólar, né? Porque os Tinha uma instrumentos... incompatibilidade interessante nessa época. A gente tinha tanta gravação que acompanhar cantor era um segundo plano. Entendeu? A gravação era o primeiro plano. O primeiro plano era a gravação, não dava para sair. Eu lembro bem de uma coisa. Eram poucos os cantores que tinham no Brasil que o sujeito se sujeitava a ir entrar na banda com exclusividade. Eram poucos. O mais era só compromisso. O Fábio Júnior, quando a gente começou, foi legal para nós, porque essa incompatibilidade não existiu muito, porque o Fábio também fazia novela naquela época, só podia trabalhar no final de semana, sábado E não e fazia, domingo só. não fazia Então não 30 fazia shows. aquelas turnês de ficar direto fora. Ele fazia 8 Para shows nós por aquilo mês, foi uma né? maravilha. Porque o que foi que aconteceu? A gente trabalhava durante a semana, gravava, acho que na sexta-feira, hoje nós vamos pro Ribeirão Preto, de lá nós vamos para Bauru. Ah, maravilha, ia fazer 2, 3 shows no fim de semana, voltava para casa, segunda-feira continuava gravando. Exatamente. Entendeu? Então era super bacana. Chegava um artista, um cantor um pouco menor, que tinha uma paga, que podia pagar um cachê menor, ninguém ia. Não é pela pessoa, é porque não compensava, não valia a pena deixar a gravação. A gravação era mais importante, entendeu? Porque tinha muito trabalho. Pra você ter ideia, eu me lembro de uma época, eu tenho alguns amigos assim daquela época, que quando a gente se encontra, quando eu estava no começo, gravava com ele, né? Fala a respeito disso. Gravava de manhã, das 9 às 3. Às vezes, quando tinha no mesmo estúdio, das 3 às 9 da noite, era uma maravilha que você precisava sair. Como tinham vários estúdios em São Paulo, a gente rodava muito de um estúdio para o outro. Aí ia até às 3 da manhã. Entendeu? Todo santo dia. Teve uma época que era todo santo dia. Às vezes tinha uma sessão que não tinha no dia. Entendeu? Tinha uma sessão da madrugada, não tinha, ia embora para casa mais cedo. Ou às vezes não tinha da manhã, começava às 3 horas da tarde. Mas todo dia tinha gravação religiosamente. Agora tinha muita companhia. As gravadoras eram muitas, né? Um cast de artistas variado e grande pra caramba, 100, 120 em cada uma delas, entendeu? E todas trabalhavam em São Paulo e trabalhavam no Rio de Janeiro. Isso é que é gozado. A CBS gravava aqui, gravava no Rio. A Poligram gravava aqui, gravava no Rio. E assim ia, entendeu? E tinham todas, Continental, Chantecler, RGE, Warner, enfim. Tinha muito trabalho, né? Uma época rica, né, que teve. Acabou tudo isso daí.